Lindeusa, lindeusa, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual momento que você está aqui, seja muito bem-vindo, eu sou Milena Paula, esse é o Café com a Mi, bora dar um show na energia negativa, então pega a sua bebida de preferência, minha café, mas com esse friozinho eu tô aqui esquerma num mocatino de canela. Inscreve-se no canal, já deixa o seu like, comenta, compartilha este vídeo com quem precisa da melhor energia. E bora pro conteúdo de hoje. Solta a vinheta. Amo Dora, ai que delícia, já deu um quentinho aqui no coração. Ó, já acompanha aqui as minhas redes sociais, você que gosta de acompanhar conteúdo diferente, lá tem coisas diferentes do que eu tenho postado aqui. Então é muito importante você que gosta de dar um show da energia negativa e gosta dessas coisas, fica achando barato. Quem me conhece fala assim: eu adoro essas coisas. Você adora essas coisas de energia? Então me acompanha lá e bora pro conteúdo de hoje. Eu tava pensando qual tema eu ia fazer pro Café com a Mi. E por conta do restante das constelações familiares que eu tenho feito e tô conseguindo fazer grupos, eu pensei no tema constelação familiar nos negócios. O quanto a sua vida pessoal impacta na sua empresa. As pessoas chegam em mim e como a maioria dos meus clientes são empresários, donos de negócio ou tem questões no trabalho, às vezes chegam e me perguntam assim, mas você atende as questões pessoais? É a primeira coisa, porque geralmente você tem problema pessoal antes de você chegar com problema no seu negócio e na empresa. É só mais uma coisa que você acaba carregando. Então, sim, eu atendo muito. Não é porque eu faço a parte empresarial que eu não atendo o restante. Geralmente, o cliente, quando ele vem, ele tem uma questão pessoal que impacta no seu negócio, no seu trabalho, nos seus resultados financeiros, nos seus relacionamentos empresariais. Tem gente que não confia de fechar um contrato, de fechar um negócio, de ter parcerias por conta de coisas que aconteceram lá na infância e estão trazendo para agora. Então, sim, eu trabalho sim com essa parte. A grande questão é que as pessoas, elas acreditam que a gente faz uma coisa só, mas você não é uma coisa só, você é diversas coisas que aconteceram na sua vida. O que você está vivendo hoje, seja da sua forma de trabalho, seja no seu ambiente, você carrega, muitas vezes veio da sua infância, veio coisa que as pessoas da sua família carregam, e a constelação familiar é uma das formas de você abordar isso. Você às vezes não parou para pensar como os padrões da sua vida pessoal podem estar refletindo nos seus negócios? Isso acontece muito. Eu olho pela minha história, olho pela história dos meus clientes e a constelação ela traz um olhar do que está oculto, daquilo que você não consegue ver. Por que ela faz isso? Primeiro eu vou te explicar o que é constelação familiar. Eu acho incrível, porque assim, eu atendo quase diariamente com constelação familiar, entre outras técnicas, tá? Eu tenho diversas técnicas, a constelação é uma delas e às vezes eu utilizo mais de uma e tá tudo certo. Ela é uma abordagem de terapia breve que busca identificar as dinâmicas ocultas, ou seja, como eu me relaciono com o que está à minha volta ou com a questão que eu estou vivenciando agora, que é uma ferida aberta, que é uma dor que eu tenho e que eu não consigo ultrapassar. Como eu estou me conectando com tudo isso e que está impactando em diversos pontos da sua vida, incluindo sim os negócios. Então é nesse ponto que a constelação faz. Como ela faz isso? Através de um campo morfogenético, você pode utilizar um grupo de pessoas, geralmente, ó, de praxe, o cliente me procura com uma questão, ele tem algo na vida dele que mexe com ele, que ele tá incomodado, que ela tá incomodada. E aí essa pessoa quer olhar essa questão, olha, tem questões no meu negócio, tem questões no meu relacionamento, na minha saúde,
pensando aqui em diversas áreas, até religião, tem gente que me procura para diversas coisas. E eu queria olhar o que acontece com isso. E aí eu peço para essa pessoa trazer esses elementos, quem são? O que acontece com ela? Ela me fala, questão às vezes no individual ou em grupo. E se são com pessoas, ela escolhe pessoas que vão representar essa história dela e como ela está nessa história dela. Ou se não, ela pode fazer isso com bonecos ou com âncoras de diversas formas, ou com bonecos na água, que eu faço constelação com bonecos na água também. Eu constelo todas essas formas que eu falei aqui para você. O importante é que o cliente se sinta à vontade para olhar para sua história, para chorar, para se conectar e para voltar a se emocionar e entender onde as coisas estão. Por quê? Quando ele coloca a sua história, seja por bonecos, seja com pessoas, ele posiciona essas pessoas ou esses bonecos ou essas âncoras no que ele acredita que está a vida dele agora. Só que por conta do campo morfogenético, que é o que o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, traz, esse campo ele faz movimentos de alma. Ele se movimenta sozinho energeticamente. O que ele acredita que a vida dele tá, o que essa questão tá, do jeito da cabeça dele, dos pensamentos dele, quando ele coloca nesse sistema, ele vê um movimento sendo feito muitas vezes diverso daquilo que ele acredita o que é. E aí já é um ponto para você tomar consciência de como está a sua vida. Esse fim de semana eu tive constelação presencial. Hoje eu fiz 3 constelações de atendimento individual. Eu faço diversos atendimentos diários, semanais, mensais, então não me recordo de tudo, mas eu gosto de trazer uma ideia do que acontece. E através desses movimentos a gente começa a utilizar as falas sistêmicas para mudar esses emaranhamentos, esses nós que tem os sistemas e coisa que as pessoas precisam expressar. Uma das coisas que eu acho revigorante é que, independente se é por bonecos ou independente se é por pessoas, as falas sistêmicas, elas começam a liberar coisas que estão presas no coração da pessoa, de uma forma que nós chamamos de saudável, em ordem, não é ofensiva para quem está fazendo parte. Eu trabalho mais ligado à pegada do Idris Lahar, gosto muito do Bert Hellinger, mas eu carrego isso, acho que uma das minhas escolas de formações, eu fiz diversas formações, eu carrego mais essa parte empática, com um olhar respeitoso e mais de acolhimento nesse cuidado da constelação. E nesse movimento eu aponto coisas que o meu cliente precisa olhar. Olha, isso aqui é importante. Quando tá acontecendo com pessoas, presta atenção no olhar. Olha veja o sentimento que vem. A gente sai do mundo dos pensamentos e vem para o mundo dos sentimentos. E começa a deixar isso se comunicar e se movimentar de uma forma saudável. De uma forma saudável. E é muito legal porque você vê a bagunça que está a sua história, você vê de fora assistindo isso, você se permite sentir olhando de fora e você se permite depois organizar esse sistema. Essa é uma das mágicas da constelação e uma das coisas incríveis. Isso é constelação, esse é o ponto, tá? E qual a influência da vida pessoal nos negócios? Os nossos, eu gosto muito de dividir algumas partes. Existe a nossa, o nosso eu, quem eu sou, como eu cresci, toda a minha história de quem eu sou. Eu sou tal, vivi tal, estou mudando, sou eu. Depois vem os relacionamentos, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com as questões da minha vida, como eu me posiciono diante dos conflitos ou das situações que eu tenho passado na minha vida. Essas coisas são importantes. Como estão os meus relacionamentos, os meus posicionamentos? Então esse é outro ponto, relacionamentos. E por último, terceiro,
nem menos por isso importante, vem trabalho e dinheiro. Como eu lido com o trabalho, com o ofício que eu faço? Será que eu faço alguma coisa? Como eu tô na minha missão do que eu gosto de fazer ou do que eu faço agora? Eu recebo por isso? É de forma saudável? Tô recebendo pouco? Tô recebendo muito? Tô sendo desvalorizado? Então, são nesses pontos que eu gosto de trazer esse olhar. E ela influencia muito. Os nossos relacionamentos familiares, eles acabam trabalhando dentro da gente as nossas crenças e comportamentos. Quais são os conflitos que não são resolvidos? E muitas das vezes a gente repete esses conflitos. Parece que a gente, resolvi. Vem a mesma coisa de uma outra forma na sua vida. Resolvi. Vem a mesma coisa de uma outra forma. Eu não tô conseguindo resolver isso. E tem também as lealdades invisíveis. Às vezes eu sou fiel a algumas coisas e eu não entendo porque eu sou fiel a isso e vai impedindo o meu crescimento no meu trabalho e na minha vida pessoal. Por que eu tenho essas lealdades invisíveis? Olha, eu não gosto do meu pai, mas quando eu tô vendo, eu tô fazendo igual o meu pai fazia, aquilo que eu não gostava que ele fazia, ou eu não gosto do que a minha mãe fazia. Independente se seu pai e sua mãe foi bom ou mal, não vou entrar, aqui eu não tô para julgar e nem você. A gente só tá para olhar a questão e ver como você pode lidar com isso e ser melhor com você referente a isso. É com você, para você, que eu acho que essa coisa é sempre mais incrível de todas, tá? Então é esse o ponto. O que tá me prendendo em algumas situações? Por que eu tenho que ser desse jeito para estar nessa família? Para estar nesse negócio? Ninguém da minha família teve vitórias financeiras, então eu tenho que falir para pertencer a essa família. Muitas vezes acontece isso, tá? Muitas vezes a pessoa tem lealdades invisíveis na dor e esquece do amor, esquece da parte positiva e saudável da sua família ou dos seus relacionamentos, sejam eles quais forem. Por último não, mas uma das coisas que eu vejo muito, e eu falo porque eu tenho o meu negócio hoje, e os meus negócios, as minhas empresas foram pautados em amizades, muitas das vezes com laços familiares. E no Brasil a gente tem muitas empresas familiares. Você pode estar atuando numa empresa familiar, você pode ter a sua empresa e envolver pessoas da família, e aí a gente passa por muitos desafios, porque quando a gente traz essa mistura, a gente não separa essas relações. Eu vou dar um exemplo bem particular. Uma filha que tem um negócio dela e a mãe hoje é empregada dela, é subordinada dela. Na relação familiar, a gente tem algo chamado hierarquia. Quem veio primeiro é maior. Maior nunca é melhor. É só questão de ordem. Chegou antes. Maior chegou antes. Sua mãe, seu pai biológico te deu a vida. Independente se você conheceu, se eles são bons ou não, se são ruins ou não, não é esse o mérito. 50% de você, fisicamente, biologicamente, é composto do seu pai e da sua mãe biológico. É o que você tem. E dentro disso, imagina que a mãe, na questão da família, ela é superior, ela tá num nível superior só porque ela veio antes, mas ela chegou antes. E no negócio você é superior, porque você é a dona ou o dono do negócio. Então, se você veio antes no negócio, se você é dono do seu negócio, o seu posto hierárquico é maior. E se a sua mãe é uma das suas empregadas, ela está ali num posto inferior. E tá tudo bem, só não pode misturar essas relações, que é o que geralmente acontece, as fronteiras das relações são rompidas aí. E a gente entende a desordem de tudo. E a constelação é muito legal para fazer essa separação, para você entender onde está muitas questões de sucessão e hierarquia, que é isso da ordem.
Sucessão, quem vai herdar um negócio? Por que que eu passo para o meu filho mais velho, sendo que o meu filho mais novo tem uma capacidade técnica melhor para levar o negócio? Quais são as questões que carregam dentro de uma família? A questão do pertencimento. Excluo filhos de um negócio, coloco outros e dou destaque. Isso pode gerar conflitos que vão afetar até o desempenho da empresa. Eu vou em muitas empresas que às vezes a pessoa teve mais de um casamento e os filhos do primeiro relacionamento são excluídos do negócio. E os filhos do casamento atual, do relacionamento atual, mandam nesse negócio. E não teve uma divisão justa de bens dentro disso. E isso pesa no negócio? Pesa. Eu vejo também, às vezes, muitos sócios que já faleceram no negócio, que eram pais, avós ou avós, mães, falecidos, e o negócio ainda responde a essa pessoa que faleceu e que passou para outros herdeiros. O herdeiro não consegue prosperar, não consegue ter resultado. E isso acontece bastante. Então, as questões familiares, elas impactam muito no negócio. E é legal, você pode ver que hoje tá tendo uma discussão na justiça de dois irmãos, a gente tá falando do Emicida e do Fiote, e cada um tem a sua expertise, um na arte, um no conhecimento administrativo. Eles cresceram e conseguiram crescer o negócio deles com essa união. Mas quando não se tem mais essa comunicação e se tem conflito, precisa ter uma ordem, seja quem for. Muitos negócios acabam por conta disso. E a constelação familiar é uma ferramenta muito legal para quem quer olhar e entender tudo isso. Então, a constelação tem benefícios para os negócios e para a vida pessoal? Tem. Quando você identifica o que está acontecendo, você começa a ver o real andamento do negócio, não aquilo que você acredita, seja nas suas relações, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, você consegue trabalhar essas dinâmicas e até mudar esse ambiente e ficar mais harmonioso, melhora a comunicação, impulsiona o crescimento do negócio, da empresa, entende onde a parte que está falhando desse negócio, você consegue colher esses benefícios, porque o primeiro ponto é tomar essa consciência do que está acontecendo realmente quando você está de fora e consegue olhar para isso, e como você pode agir com isso. Como você pode se colocar referente a isso. Poxa, esse é um ponto fraco que eu tenho no meu negócio, aqui eu preciso fortalecer. Isso pode ser com treinamento de outras áreas ou outras coisas. E você já traz essa consciência. Agora, eu vejo muita gente que às vezes, eu já sei que isso acontece. Chega na constelação, não é nada disso. Ou chega na constelação, quer que a constelação faça mágica na sua vida, mas não toma nenhuma atitude. A constelação, ela traz a consciência, mas a ação e o movimento da vida você faz. Quando você faz uma constelação, eu acho muito engraçado porque isso acontecia comigo quando eu era constelada e acontece muito com os meus clientes. Teve um período da minha vida que eu passei por constelações assim que mudaram ou criaram possibilidades na minha vida que eu não consegui enxergar por estar tão envolta no problema que eu estava vivenciando naquele momento. Então, quando eu consegui olhar de fora, tomar essa consciência, eu voltei para as minhas relações, seja de negócios, sejam pessoais, e eu achava que as pessoas, eu falava, nossa, essas pessoas estão tão mudadas comigo, as coisas estão fluindo mais fáceis. Esse campo morfogenético, ele se conversa. Eu tinha movimentos para fortalecer as ações que eu precisava tomar para mudar, melhorar e cuidar de mim. Eu tinha posturas posicionadas e direcionadas com o que eu escolhi criar na minha vida, e isso também gerou uma mudança à minha volta, porque essa não era mais aquela Milena que às vezes estava reclamando das coisas ou que às vezes ficava esperando cair do céu. Eu estava diferente. E as pessoas começaram a agir diferente comigo. Isso faz toda a diferença, tá?
Então, quando você compreende as influências familiares nos negócios, você está buscando prosperidade, harmonia no ambiente empresarial. Eu vejo muita gente que parece, sabe aquele cachorro correndo atrás do rabo? Parece que corre, corre e nunca alcança e está naquela corrida infinita atrás de si mesmo. Nunca está caminhando com a saúde, com um relacionamento saudável, com o dinheiro, com a prosperidade, com o negócio, com a vida, com amor. Não consegue fazer essa caminhada porque está correndo atrás. Então, essa compreensão a constelação traz. A minha ideia, sempre quando tem clientes que me buscam para fazer um trabalho, é se você nunca participou de uma constelação familiar, veja na sua cidade. Aqui mesmo eu faço eventos presencial e faço eventos online. Dia 20 de maio vai ter um evento online ligado à constelação familiar e prosperidade. Eu vou postar depois aqui o link. Mas veja trabalhos para que primeiro você assista, para depois você participar. Faça algo diferente. Você não faz nada diferente da sua vida. Qual resultado diferente você vai ter? Experimenta. E se você quer saber mais disso, transformar suas relações, tanto pessoal quanto seus negócios, porque entenda, sempre começa no pessoal. Você carrega no seu negócio muito do que aconteceu na sua infância, na sua vida. Então vem fazer parte, vem participar, deixa o seu comentário aqui, me conta se você conhece alguém que está precisando disso, compartilha com essa pessoa com muito amor e alegria. Deixa o seu like, você me ajuda. Eu falo que às vezes é um desafio estar aqui com vocês. Esse conteúdo eu faço com muito amor pro Café com a Mi. Segundas e quintas-feiras às 20 horas é a nossa hora. E no domingo às 10 horas, conteúdo que eu faço pro portal da cidade de Mirassol. Um beijo, um dia iluminado ou uma noite estrelada com muita luz e muito amor. Até a próxima. Tchau!